Olá, eu sou a Vanessa do perfil do Twitter Vanessa Cheia de Dramas e esse é meu podcast Mais Dramas. Nele irei falar de dramas asiáticos e o que der na telha. No episódio de hoje do Mais Dramas, nós iremos ver sobre o episódio 15 e 16 do Uncanny Hunter ou Caçadores de Demônios. É o final da primeira temporada, chega mais. Então, o que falar desses últimos episódios de Uncanny Hunter? Vamos começar que, como esse podcast é para falar dos últimos episódios, então é ideal que você tenha assistido os últimos episódios, a não ser que você não tenha problemas com spoiler. Se você tiver problemas com spoiler, eu peço que você não ouça o podcast. Se você já viu ou tá curioso, aí tudo bem. Vamos falar primeiro do episódio 15, que é o episódio de sábado, né? Que você começou com os caçadores lá finalmente enviando a mulher demônio lá e conseguindo vencer ela. Porque tinha terminado o Moon usando os poderes, aí meio que assustou o Demon lá, lutou contra eles. Finalmente os caçadores trabalhando conjuntamente. E a Hanai, enquanto estava lutando contra a vilã lá, que tem um demônio no corpo, ela quase perdeu, mas ela, por um momento, quando ela estava quase meio que morrendo, ela viu a família e a família deu aquele gás, aquele último gás, para ela conseguir lutar contra a demônio e finalmente enviar ela pro Yang. Não tem a cena dela chegando no Yang, porque provavelmente eles teriam que botar uma outra atriz, porque no caso quem chegou no Yang foi o demônio, não a personagem que a gente tá vendo, né, o rosto, né. Então, só mostrou depois dela, né, ela finalmente sendo enviada pro Yang e a personagem que ficou, né, que era uma vilã que tinha matado o marido, ela indo pra polícia. Depois a gente é introduzido a um novo personagem, que é um caçador que estava vivendo em Singapura, que ele, na verdade, ele é o substituto do Sr. Choi, porque o Sr. Choi, ele tá aposentado. E isso a gente fica sabendo que, na verdade, os personagens, os caçadores, eles podem se aposentar, né? Se eles viverem muito, né? Eles podem se aposentar. E o Sr. Choi, no caso, tinha um substituto, que era esse novo personagem que acaba a Oceane nos sacaneando e matando ele também. Pra quem já viu o personagem. Era um cara que era um aspirante a cantor, mas que não deu muito certo. Nós também temos um pouquinho a história do menino do bullying, né? Que é o bullyingador lá, que é o filho do prefeito. Que ele fica um pouco na casa do Moon, porque ele viu o pai dele, né? Que tava com o demônio no corpo, matando uma pessoa. E ele fica assustado e acaba ficando tempo na casa do Moon. E aí ele fala pro Moon, e aí o Moon fica sabendo que o cara com o demônio tá lá ainda tá lá no prefeito. Aí os caçadores fazem toda uma estratégia para pegar esse demônio. Uma parte, eles deixam o rapazinho, né, o rapaz do filho do prefeito, no restaurante, e os caçadores vão lá pra casa do prefeito para pegar ele, né. Só que ao chegar lá, o que acontece? O espírito do demônio lá sai do corpo do prefeito e na verdade ele nem estava no corpo do prefeito, ele estava no corpo do garoto. Então o garoto estando lá no restaurante, só tinha ficado a senhora Chu, coitada, com o garoto, que agora tá com o demônio no corpo. Isso aí eu achei muito bom, foi um plot twist muito legal, porque ninguém esperava que o demônio ficasse no corpo do garoto. E eu achei perfeito. Por mim, o demônio tinha ficado no corpo do garoto até o final. Até o último episódio. Porque
por o demônio estar num corpo mais jovem, ele estaria muito mais poderoso e teria toda a questão do bullying, o mundo tá com o moleque do bullying. Mas eles resolveram fazer outra pegada. Então, o Moon sai correndo lá da casa do prefeito pro coisa, todo mundo luta contra o garoto. Nessa lutação contra o garoto, ele tenta invocar o demônio, não consegue, o demônio sai do corpo do garoto e volta pro corpo do prefeito. Só que nisso já tá lá o caçador novo e o Mutaki preparados para quando ele voltasse. E quando ele volta, eles lutam contra o prefeito barra demônio, né? Só que ele tá muito mais poderoso e não consegue. Nisso, o prefeito barra demônio tenta matar o Mutaki e o caçador novo, que é o carinha de Singapura, entra na frente e toma uma facada. Nessa facada, ele morre. Ou seja, foi muito rápido. Eu adorei o personagem, sinceramente, eu adorei muito esse personagem e eu acho muito triste que eles tenham desperdiçado um personagem num episódio. Fizeram a gente gostar do personagem pra depois matar ele. Eu achei ridículo. Achei muito... Sei lá, quando ele morreu eu fiquei nem triste, porque não deu tempo, porque foi um episódio só. Mas eu fiquei muito chateada. E aí, depois dessa morte dele, vem o Moon. Como é que é o nome? Ele chega, né? E fala assim, ninguém vai morrer e tal. E o pessoal fala pra ele levantar a fronteira porque o espírito, no caso, parceiro desse rapaz, ligado a esse rapaz, ele ainda tava por aí e tal. Que nem a Eugen que ficou lá depois que o humano dela morreu, ela não ficou vagando até encontrar um novo hospedeiro, então. Foi o mesmo caso. E aí, só que nesse momento, o espírito do cara é atraído pro Moon, que é uma cena bem legal, e o cara fica vivo. O cara não, o espírito. O espírito do cara de Singapura, que foi o ex-espírito do Sr. Choi. Ele fica vivo. E aí a gente vai descobrir, e alguém vai falar que o Moon, na verdade, ele não é uma pessoa comum. Ela fala que ele é uma porta. Ou seja, ele é a ligação entre o mundo, nosso mundo terreno, o mundo dos humanos, né, vivos, e o mundo espiritual, o Yang, né? Então, por exemplo, no momento que o espírito entrou dentro do corpo do Moon, ele automaticamente foi para o Yang. E já tinha isso acontecido antes, quando a Eugen entrou dentro dele. Ela não escolheu o Moon, o corpo do Moon atraiu ela. E depois também teve uma cena do galpão, há muito tempo atrás, que os caçadores foram presos pelos vilões. Teve um espírito de uma moça que estava num dos vilões que tinham sido mortos. E ela também ela também ficou vagando e o corpo do Moon atraiu o espírito dela. E foi o mesmo caso agora com o espírito desse carinha do Yang. Também foi atraído pelo corpo do Moon. E isso futuramente deve ser mais explorado, essa questão dos poderes do mundo, dele ser além do ele é algo além do caçador, né? E nisso a gente meio que termina mostrando que o vilão, né, que era o prefeito barra como é que é o nome? Barra demônio, ele convida eles pra luta final, vamos dizer assim. Convida eles pra luta final e aí já vai pro episódio final. Segue aí quem quiser ver contando sobre o final. Vamos lá. Pois bem, então acho que tá todo mundo aí, eu espero. Então, no episódio 16, o episódio final, né? O episódio 15, ele foi, tirando a introdução do novo personagem que morreu, né? Não teve nada demais no episódio 15, além da gente saber que o Moon é uma porta entre os mundos. Esse aí foi a questão fundamental do episódio 15. Então, no episódio 16, nós vamos ter o foco na ação e no drama. E o episódio, assim, ele ganhou um corpo bem maior. Ele teve bem mais coisas acontecendo no cunho emocional. E eu achei bem melhor do que o episódio 15.
O episódio começa com a luta, né? A luta, que seria a luta final entre o prefeito Barra Demônio e os caçadores. O auge da luta foi o Moon liberando todos os seus poderes. Exatamente porque o prefeito Barra Demônio... Eu vou usar botar prefeito Barra Demônio. Ele pegou os avózinhos do menino, os velhinhos de refém. Sinceramente, no começo da luta, tava meio mais ou menos. Assim, meio mais ou menos. A luta, assim, tava interessante, mas aquelas lutas que a gente já tinha visto em todos os outros episódios. E o que vai engrandecer o negócio foi exatamente quando ele pegou os velhinhos de refém, porque deu aquele peso emocional que a cena tava precisando. Qual o motivo que tá lutando? E aí mostra o Moon ainda e todo mundo pra salvar os velhinhos, e aí foi bem legal. E aí você já começa a ficar desesperado, fica nervoso, porque mexeu com o vovô, né? Mexeu com o vovô é um problema sério. E aí eles conseguem, mas nesse momento também é interessante que quando o Moon vai invocar o demônio, ele tá tão poderoso que ele começa a criar ilusões psicológicas, né? Psíquicas pro Moon acreditar que na verdade ele tá enforcando a própria mãe. Eu achei isso horrível. E aí o Moon às vezes quase que solta ele, mas graças à senhora Shu, que estava ali do lado, e também a força de vontade do Moon, ele consegue não ser enganado pelo espírito, né? E consegue finalmente enviar o demo pro Yang. E aí vai ter um momento que nós vemos o demônio chegando no Yang, que sinceramente, demônio gato. A verdade é essa. O ator tá bem de saúde, amigo. E aí, o Moon chegando lá também, e nem acreditando que terminou, que a vitória chegou. A vitória chegou. Mas no foco do demônio, né, que era o demônio final, né? Você não. Teoricamente você era pra ter visto um demônio que era um outro personagem, né? Um outro ator. Mas como ele chegou ao nível final, ao nível 4, ele se fundiu com o espírito do hospedeiro, então a gente vê ele como o matador de aluguel, né? O filho do mafioso e tal. Você vai ver como ele tá certo, porque ele fundiu, né? Virou uma alma só. Não eram duas almas. O Igen manda ele pro inferno. Eu acredito que seja o inferno nessa história. Só que o cara é tão maligno, mas é tão maligno que ele vai rindo. E ele fala que, além dele ir rindo, foco nisso, ele fala que ainda não acabou. Então eu tô desconfiada que esse cara pode voltar, entendeu? Imagina ele voltar, que capeta. Beleza. Aí vem a parte triste, que todo mundo chorou, todo mundo caiu no chão, que é todas as almas que estavam presas, né, que foram comidas pelo demônio, estão lá no Yang, né? E o cara comeu tanta gente que era uma sala cheia de gente. E o Moon, que nem criancinha, né? A busca do doce, fica lá procurando os pais, né? Finalmente os pais. E ele encontra os pais. E no começo os pais não encontram ele. O grande reencontro, né? Que a gente chama. No começo não reencontra. E quando eles quase estão indo embora, quem reconhece o Moon é a mãe. E a mãe cai de chorar. Todo mundo cai de chorar. O pai cai de chorar. Ou o Moon começa a chorar. E, na verdade, a gente descobre que o que o Moon sempre quis dizer para os pais dele era que ele mentia, que não tinha feito dever ou que tinha esquecido alguma coisa para passar mais tempo com eles, porque ele tinha saudade, porque os pais trabalhavam muito, porque eles dois eram policiais e nunca estavam em casa. Então você vê, tem aquela cena toda com uma carga dramática. O outro reencontro que também acaba acontecendo é o caçador que ele morreu lá no primeiro. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio, que fazia parte do grupo. Acho que foi no primeiro, isso mesmo. No primeiro episódio, ele finalmente reencontra os amigos caçadores no restaurante, no Yang, né? O Yang toma a forma do restaurante e eles têm um encontro muito fofinho, muito bonitinho. E aí fecha a parte do Yang.
Por fim, enquanto isso, lá no nosso mundo terreno, os vilões, que é o diretor da Tain e o outro diretor, eles caindo na porrada, na polícia, porque um deles descobre que o irmão morreu, né? E não contaram nada pra ele, e ele tava assumindo todas as tretas do prefeito. E agora ele descobre que o próprio prefeito matou o irmão dele. Então, você vê que dá a entender que eles vão se matar até o final. Agora já aqui como é que é o nome? Na nossa vida terrena, você vai ter finalmente todos os crimes que o prefeito e todos os capangas e os vilões cometeram sendo levados à tona, como o despejo ambiental, a morte das pessoas, a morte da garota lá que estava enterrada no terreno. Vai tudo começar a ser investigado e jogada na nuvem, né? E o Mutaki vai fazer um depoimento anônimo e vai jogar como é que é o nome? Na imprensa. E aí você tem um momento muito bonitinho deles vendo o Mutaki falando na TV. E eles falando por que mudaram a voz do Mutaki na TV se todo mundo sabe que é ele, realmente. Mesmo com a voz mudada, todo mundo sabe que é ele. O Umbum e a família dele, né? No caso, os pais, eles vão ficar um bom tempo se conhecendo antes que os pais deles subam pro céu, vamos dizer assim. Porque o Yang é entre mundos, né? Então, eles vão ficar um tempo conversando, se encontrando e tal. Só que o problema todo é que com esse negócio dos crimes do prefeito e dos vilões sendo revelados pela imprensa e tudo, os avós do Moon vão ficar muito tristes, porque vão descobrir que a filha deles, né, no caso, morreu, a filha e o marido dela morreram não de acidente, morreram por morte matada, né, eles foram assassinados. E aí o Moon vai pensar em usar a Hana para fazer com que os pais possam se encontrar com os avós. Então o Moon leva a Hana para conhecer os pais lá no Yang, só que ele mais uma vez usa a desculpa que a Hana é a namorada dele, né? A gente sabe que é a namorada dele, mas todo mundo sabe. Mas aí eles fingem que não é, mas a Oceania a gente sabe que é. E aí eles conhecem e tal, e eles falam, não, eu quero falar com meus pais sim. E então, enquanto os velhinhos estão lá dormindo, a Hana usa seus poderes, e o Moon também, para levar os poderes, para que faça com que levar os velhinhos até o Yang. E aí os velhinhos vão até o Yang e conseguem falar com a filha deles e com o marido, antes deles subirem pro céu. É uma cena muito bonita e tudo. Muita gente aí com certeza chorou nessa cena do finalmente o casal dos policiais, dos pais do Moon indo embora. A história continua e a gente vai ter a senhora Shu e o senhor Choi finalmente saindo pro tão almejado encontro que o senhor Choi convidou a senhora Shu milhões de vezes durante toda a temporada para ela sair com ele no encontro. E finalmente eles vão ter o almejado encontro. Só que a senhora Shu, apesar de ter se arrumado toda e para esse encontro, durante o passeio deles de carro, ela tá tão cansada que ela acaba dormindo. Eles são muito fofos, é um casal muito fofos. Ela acaba dormindo e mesmo assim o senhor Shui fala que ela é muito linda até dormindo. E é muito fofo. E eu gosto muito desse casal. E pra mim, a senhora Shu, apesar de eu gostar muito da senhora Shu, eu acho que ela devia estar aposentada que nem o senhor Shui. Ela devia estar. Ela vai continuar se caçadora, mas não usasse tanto ela, porque por todas as cenas que ela teve, mostra que ela tá muito cansada. E os poderes dela, diferente dos outros, demandam muito mais energia vital do que. Quanto mais ela isso ficou demonstrado. Quanto mais ela cura as pessoas, menos tempo de vida ela tem. Então eu acho que e isso vai pegando a saúde dela. Então isso é muito ruim. E ela já é uma senhora, ela devia se aposentar e entrar uma pessoa mais nova aí. Mas eles não vão fazer isso, né? Provavelmente. Eles vão deixar a gente sofrendo a cada luta. Eu ficar preocupada com a senhora Shu lutando.
Depois temos a Hannah lembrando a família, clássico. Ela fala que não, ela agora aceita mais o passado dela. Tanto que ela pega a foto e bota à vista, né? Não esconde mais o passado. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda não... Ela não perdoou ainda a família por ter se matado, né? Questão triste e vai continuar até o fim dos tempos. Depois tem o filho do prefeito finalmente pedindo desculpa por ter bulinado todo mundo. Mas... e falando que vai sair da escola. Ou seja, nesse momento acabou o plot do filho do prefeito. E ficou esquecido no churrasco a parada dele ter um demônio. Porque teve um episódio, eu não lembro agora o número. Eu até falei em algum podcast, pra descartar lá a gravação. Que o demônio, o grande vilão, o demônio, quando passa pelo garoto, fala assim, ele é um de nós. Então todo mundo achou que ele é um de nós, ele é um demônio, ele tem um demônio também. Tipo, ele é um de nós, ele tem um demônio também. Eu entendi isso. Então, todo mundo ficou esperando até o último segundo que esse moleque apareceu, ele virar um demônio. Mas não aconteceu. E eu duvido muito que numa segunda temporada apareça esse moleque de novo. Então foi esquecido no churrasco. Então, como foi esquecido no churrasco, das duas uma. Ou realmente foi esquecido no churrasco, que ele tinha um demônio, ou esse um de nós queria dizer que ele também era um garoto que sofreu, que nem o personagem do demônio, que sofreu e era um rapaz que sofreu violência infantil, aquela coisa toda. Agora cada um entende como quiser. O próximo já é o julgamento do prefeito, finalmente pagando por todos os crimes. E depois a reunião lá no Yang entre os parceiros, o espírito e os caçadores. Que o pessoal do Yang fala que eles vão ter que ficar um mês rodando a Coreia para pegar outros espíritos malignos. Eu achei isso uma exploração. Eles ficaram putos, os caçadores, e eu também fiquei. Porque eu fiquei assim, cara, os caras acabaram de uma grande luta, sofreram pra caramba, e realmente seria um momento deles terem férias, né? Terem um momento de descanso. E eles são compelidos a outro trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso aí é um gancho. Eles deixaram esse gancho para uma segunda temporada. Porque a Wing, ela disse, tudo bem, vocês estão chateados que vocês vão ter que rodar aí a Coreia. E aí a outra também fala, a Coreia é um país pequeno, você não vai precisar rodar tanto. E aí ela fala, não, a gente já tá vendo isso, nós vamos contratar mais caçadores. Contratar mais caçadores, rodar a Coreia, é tudo desculpa para uma nova temporada. Né? A verdade é essa. Depois tem mostra eles viajando juntos pela Coreia para pegar os novos espíritos. E finalmente eles mostra eles indo atrás de um espírito. E esses espíritos estão juntos. E aí até o moleque fala, virou moda isso, agora os espíritos malignos andarem juntos. E eles aparecem finalmente com um novo uniforme, que é um terno. Eles, todo mundo de terno. Minhas considerações, assim, não considerações finais, mas considerações do episódio 16. O episódio 16 foi muito bom. Porque teve de tudo um pouco, teve comédia, teve drama, teve ação. E foi 1000 vezes melhor que o episódio 15. E o episódio 14, que tinha vindo numa queda acentuada. E tava uma queda comparada aos episódios anteriores, do 1 ao 10, por exemplo, que eram muito bons. E aí depois foi caindo. E aí foi subir agora no 16. Não só eu achei muito bom, como a Coreia achou muito bom. Porque o episódio 16 alcançou 11,9% de audiência lá na Coreia. E a OCN, no caso, é uma emissora fechada, ou seja, é uma emissora paga. Ou seja, a Uncanny Hunter não passou na TV aberta. Lá, passou para quem é assinante. Então, ter 11,9 foi um dado muito alto. Então, foi o episódio que teve a maior audiência e o episódio, até hoje, com a maior audiência da emissora. Então, foi um episódio que realmente muita gente foi assistir. Então, a série em si, a série, o drama, em si,
ele tá com uma repercussão muito alta. E eu entendo, porque o episódio foi muito grande. Só que tem muita treta rolando sobre a série. Por exemplo, o afastamento da roteirista. E deu pra... o pessoal falou, é boato esse negócio do afastamento da roteirista. Não, tá claro que não é boato, porque você percebe que desde de que falaram que a roteirista saiu, você percebe que teve uma diferença no roteiro. Claro, o roteiro, você vai ver o episódio 13, 14, 15 e o 16 são completamente diferentes dos anteriores. Principalmente nesse do 14, 15, isso mesmo, 14, 15 e 16, os três últimos, foram escritos o 14 pelo diretor, o 15 e 16, isso mesmo, pelo produtor da série. Então, são pessoas que têm outra pegada diferente. Você vê que a 15 e 16 a pegada foi totalmente pegada de anime, né, que é animação japonesa. Ou seja, você vê mais focado nas lutas, o jeito de desenvolver a ação é totalmente diferente das anteriores. Mas ainda ficou uma série muito boa. Outra coisa que você vê é os ganchos. Por exemplo, esse gancho deles eles saírem da cidade lá e irem para o país todo é um gancho, porque você pode mudar a locação na próxima temporada, você pode gravar em outros lugares. Outra coisa, alguém falou que vai contratar novos caçadores, então pode botar novas pessoas, novos atores, vão contratar novas pessoas, porque a gente também não sabe se os atores que fazem o squad, né, o grupo principal hoje, eles estão disponíveis, ou se eles têm outro projeto para fazer. Então pode ser que eles estejam ocupados para fazer a nova temporada. Mas como alguém disse que vai contratar novos caçadores, pode ser que numa próxima temporada não sejam eles, sejam outras pessoas, ou sejam eles e outros, entendeu? Pode ser voltar todo mundo de novo e mais outros caçadores também. Ou seja, eles foram deixando gancho. Outra questão também, mudou o uniforme. Isso pode dizer tentar afastar um pouco a história, porque a história estava junto com a Webtoon, porque isso foi baseado numa Webtoon. E agora, por exemplo, mudar o uniforme, dar outra cara à série para ela ser mais uma coisa nova e não tão afastada da série, entendeu? Não ser tão cópia. Né? Ela não precisar mais do Webtoon ser um roteiro totalmente novo, independente da série, da webcomic, ou seja, da série do mangá, né? Nem é mangá que fala na Coreia, é manhwa. Então, afastar disso. Então, você vê que o final foi deixando vários ganchos, exatamente isso, para eles terem mais uma possibilidade. Já ficou revelado, né, pelos fofoqueiros de plantão da Coreia, que realmente vai ter uma segunda temporada. Só que não tem cronograma nenhum, não sabe quando vai começar a gravar, quem é o cast, né, quem vai ser os atores, qual vai ser os personagens, qual é a história, não sabe nada. Só sabe que foi confirmada a segunda temporada. Então a gente vai ter que ver o que vai esperar aí. Eu, sinceramente, se lançar uma segunda temporada eu vou assistir. Mas eu não... ao mesmo tempo que eu quero assistir, eu fico preocupada o que pode rolar numa segunda temporada. Então a gente vai ter que ver mais pra frente o que pode rolar. Mas foi lindo, curti do começo ao fim. Vai ser uma série que eu vou super recomendar para as outras pessoas. Quando falarem assim, uma série de ação, uma série que tem uma pegada de herói ou algo do tipo, eu vou recomendar. Então, eu agradecer por ter esse momento com personagens tão interessantes, né? Que tão envolventes. Então, pra quem ficou até agora, porque rolou muita coisa, eu tentei ser o mais sucinta possível, mas eu sei que é muita coisa pra falar. Eu espero que não tenham visto grande diferença, porque eu gravei isso com uma dor de garganta horrorosa, mas eu espero que vocês tenham percebido. Mas se perceberem, mil desculpas, a gente faz o que pode. Ou algum barulho que possa ter influenciado, né?
E agradecer quem ouviu esse e todos os outros de Uncanny. Pra quem não sabe, eu tô fazendo desde o episódio 6, eu tô fazendo o acompanhamento de Uncanny com os podcasts. Então agradecer pra todo mundo que acompanhou. Ou só quem ouviu esse último também, não tem problema. Agradecer a todo mundo que ouviu. Dizer que eu não faço a mínima ideia qual vai ser os temas dos próximos podcasts. Eu tô pensando aí. Se você tiver alguma ideia, pode deixar lá no meu Twitter. Pode ser por DM. Avisando, claro, que eu aceito todas as sugestões, mas eu não prometo fazer as sugestões, porque se for, por exemplo, de um drama que eu não vi, ou um drama que eu vi, mas não curti, também não vai rolar, né? Mas se for um drama que eu já vi e eu curti ser maneiro, eu vou fazer. Como já aconteceu, né? Por exemplo, um colega recomendou Cherry Magic, eu já tinha visto, tinha curtido, e teve um podcast de Cherry Magic. O pessoal recomendou Train, que era um outro drama que eu curti também, que foi maneiro, aí rolou o de Train. Então, por isso que eu tô falando. Eu aceito sugestões, mas todas elas vão ser avaliadas. Então, é isso. Boa semana pra todo mundo. Se tiver uma segunda temporada, tamo aí também. E tchau e boa semana.